Olá pessoal, estamos iniciando mais uma live, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou aguardando o professor Lídio entrar para a gente dar início aqui à nossa live. O professor entrou, vamos lá. Só aguardando. Oi, Hermes, Mariana, Thaís. Olha o Ari aí. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, Ari? Tudo certo. Mais alguns segundos. O professor Lídio está se conectando. Eliane, tudo bem? Só aguardando conexão do professor Lídio. Boa tarde, Denise. Deixa eu segurar para você, senão... Que pena. Vai, comenta aqui. Rodrigo, me ouve? Me ouve? Sim, Eu te tô ouço, mas não te vejo. Eu sei, eu tô achando estranho. Eu tô mudando a minha câmera e vou tentar conectar entrando. Sim. Tá. Ah, agora foi. Agora foi, Agora Lídio. deu. Demorou o Maravilha. sinal. Tudo bem, Lídio? Tá Oi? vendo? Sim, sim, dá para ver certinho. Ok. Fala um pouquinho, deixa eu só ver se dá para te ouvir bem. Fala. Alô? Ok, me ouve, Rodrigo? Deixa eu Beleza, ver o ok. áudio aqui, o outro áudio complementar. Maravilha, dá para ouvir também. Perfeito. Áudio complementar. Áudio complementar. Muito bem. Queria então inicialmente agradecer você, Lídio, por ter aceitado o convite, participar dessa live, né, para a gente levar essa conversa sobre música, musicoterapia, sobre a sua carreira, toda a sua trajetória. Muito obrigado. Fico muito feliz e com certeza toda a comunidade da musicoterapia aqui da FAP, né? Fica também muito feliz. Seus alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, né? Os colegas professores todos. Afinal de contas, são muitos anos de história aqui, construindo um trabalho belíssimo, né? Você é realmente um grande protagonista desse curso. E então é isso. Boa noite e vamos lá. Que seja uma ótima conversa, vai ser. Obrigado, Lídio. Obrigado você, Rodrigo. Agradeço, né, o convite. E é um pouco desafiador estar aqui depois da Sheila Bejato, né, e da Andressa, que foi a última live, que bombaram, que, enfim, encantaram, né, com as suas histórias. E finalmente aparece, então, aqui um representante de Marte, né, depois de ter duas representantes de Vênus, está aqui o representante de Marte, né, na musicoterapia. E vamos trocar ideia aí da maneira mais tranquila e informal possível, né, para que fique gostoso o nosso bate-papo aí, Rodrigo. Com certeza. Maravilha, Lídio. Então, já também agradecendo a presença de todos e todas que já conectaram. Estou vendo aqui que temos colegas professores, né, as professoras, alunas, alunos também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Só para esclarecer, para quem está participando pela primeira vez, né, e para lembrar quem está já participando pela segunda ou terceira vez da live, essa é uma iniciativa que faz parte de um projeto de extensão chamado Musicoterapia em Mídias Sociais. Esse projeto é coordenado pela professora Mariana Arruda,
que é também coordenadora aqui do curso, professora. E a gente vai, então, sempre, toda semana, trazer um convidado diferente, uma convidada. Inicialmente, esses convidados são professores aqui da FAP, da Unespar, né, campus de Curitiba, mas já estamos planejando uma continuidade depois dessa fase inicial. A gente vai tentar trazer alunos, ex-alunos, né, ex-alunos, então egressos do curso de musicoterapia, que estão atuando já há alguns anos no mercado, né, já estão trilhando sua carreira profissional, e também professores e professoras de outras instituições, tá? A gente vai, então, ampliar, esse é o nosso objetivo, e a ideia única, né, principal é essa, estabelecer diálogos dentro da área da musicoterapia e levar o conhecimento sobre a área para um público mais amplo, né? Muitas pessoas realmente têm interesse, têm curiosidade, outras não conhecem muito bem, ou já ouviram falar e têm curiosidade de conhecer, e o objetivo da live, dessas conversas, é principalmente esse, tá? Levar todo esse conhecimento dos professores e das professoras para esse público mais amplo. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Vicente, professor de música aqui do curso, do aula de violão, disciplinas teóricas de música. Não sou musicoterapeuta, mas tenho muito interesse pela área, sou o curioso da musicoterapia aqui no curso, e meu papel aqui é esse, de aprender com todos os nossos convidados. Então, vocês vão poder fazer perguntas ao final, a gente vai deixar um tempinho, uns 20, 25 minutos, né? Mas ao final, então vocês já podem ir escrevendo aqui nos comentários, ao longo da conversa, já podem escrever as suas dúvidas, e a Mariana, que está também assistindo aqui, ela vai me enviar aqui pelo WhatsApp, eu estou com o computador aberto aqui, para selecionar, a gente não tem como acompanhar aqui, né, Lídio? As mensagens vão subindo rapidamente, mas a gente tem a Mariana fazendo a seleção das perguntas, e o Maurício também, nosso aluno aqui do curso, Maurício, também está ajudando nessa tarefa, tá bom? Então vamos lá. Lídio, é muita coisa para falar, né, Lídio? Estava vendo o seu currículo, seus trabalhos, e uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é o fato de você já vir de uma experiência consistente, né, como compositor, como músico, né, instrumentista, cantor, e como compositor, e isso já no início da sua carreira, né, da sua carreira profissional, e queria que, se possível, você começasse a falar um pouco sobre esse período, como foi esse início, né, da sua carreira na música, e o momento em que você foi para o ensino superior, foi procurar o curso de música, né, que foi aqui na FAP também, se possível. Então, o microfone é todo seu. Ok, meu querido, vou tentar ser breve, sintético, né, porque se ficar no detalhe a gente fica voando muito. Mas assim, Rodrigo, eu gosto muito, né, de um trabalho que é da Marli Chagas, né, onde ela diz como sofrem os híbridos e como se divertem, né? E às vezes eu tenho impressão, isso ela fala, né, lá é um subtítulo praticamente do Desafios entre a Modernidade e a Contemporaneidade, onde ela traz exatamente esse conhecimento da musicoterapia como, né, uma ciência de natureza híbrida e que são características, né, dessa contemporaneidade mesmo. Né? E esse ser híbrido, de fato, ela tem razão, ele sofre, né? Ele tem, mas ele se diverte. E essa é uma narrativa da minha vida, porque ali entre os 15 e 18 anos, além de ser presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, que é o maior colégio aqui, eu fazia teatro lá, né? O que me levou a ter um DRT, que é uma licença profissional, né? Fiz várias montagens de teatro amador. Mas, junto com isso, eu era jogador de categorias amadoras de 2 clubes aqui da cidade de Curitiba e mais tarde de Atlético. Porque na minha família existe uma tradição futebolística, né? E aí eu sei que a vida foi afunilando de tal maneira
E dentro do teatro, eu descobri, eu já tocava um pouco de violão, mas eu vi essa possibilidade de expressão máxima com a música em cena. Foi quando eu, dentro do teatro, passei a me dedicar a trilhas sonoras, tá? E eu tinha um parceiro que é musicoterapeuta, ele me levou para a musicoterapia, na hoje FAP, antiga Faculdade de Educação Musical do Paraná, né? A FEMP. E esse amigo é Fernando de Oliveira Pereira, que hoje não está mais com a gente, né? Foi embora, fora do combinado, como diz o Rolando Boldrin, né? Uhum. E o Fernando era um grande flautista, foi flautista da banda dos marinheiros, né? No Rio de Janeiro, enfim. E aí ele me levou para a vida acadêmica de música. E foi na época que eu tive uma lesão de joelho. Então eu teria que ficar mais de um ano parado. E aí eu digo, puxa vida, o que eu faço da minha vida? Eu vou aguardar? O futebol não dava dinheiro naquela época, né? Eu digo, eu vou começar a estudar música. E o Fernando foi meu grande professor de música, de teoria musical, me preparou, né? E, no mais, eu me lembro de 2 volumes da Maria Luísa de Matos Prioli. Decorei os livros de trás para frente e digo, eu vou fazer esse vestibular, né? Bom, inicialmente fiz o vestibular de música. Acabei me formando lá em educação artística, né? A licenciatura curta, quando dona Clotilde Lenin, que era a diretora da faculdade, disse, estou abrindo o curso de musicoterapia de graduação. E ela não me deu a menor chance. Ela disse, faça o vestibular. Digo, mas professor, faça o vestibular. Você tem que entrar em musicoterapia. O que ocorre é que o meu curso de ensino médio tinha sido técnico de análises clínicas. Então, já era uma área biomédica, né? Eu gostava muito desses estudos. E, exatamente, quando cursava a educação artística, isso nos anos de 81 e 82, eu fui fazer um curso, isso no pós-médio, de técnico de enfermagem. E aí, estava próximo da área de... Eu não sou jogador de futebol. Aí, já não sou mais ator. Onde é que eu vou ficar? Né? E aí, eu vislumbrei na musicoterapia essa possibilidade de eu abraçar a área de saúde, mas não abrir mão da linguagem artística. É bom que se diga isso. Da linguagem artística chamada música. Então, eu sou da primeira turma de graduação da musicoterapia, Rodrigo, em 1983. Ocorre que em 1985 e 86, se quiserem investigar o currículo, eu tinha já um LP gravado, né, um trabalho autoral, e a Funarte me chamou para eu fazer o projeto Pixinguinha. E aí foi irresistível, né? Eu tive que parar o curso de musicoterapia, exatamente no 3º ano, porque eu iria fazer show com Elisete Cardoso e Camerata Carioca. Ora, não precisava nem fazer show, eu precisava ficar do lado deles, né? Eu tive o privilégio de dividir palco com essa deusa da música popular brasileira, que é Elisete Cardoso. E na mesma noite que eu estava com Elisete Cardoso, se apresentava também de maneira ainda, vamos dizer assim, inicial de carreira, o grande Roberto Correia, né, um dos maiores violeiros do Brasil, doutor hoje lá na UNB. Então, Roberto Correia né, estava presente nisso. E aí eu fui fazer shows com Sivuca, com Elza Soares, e tive o privilégio de fazer uma turnê inesquecível com Leni Andrade, né? E foi onde eu aprendi muito. Aí, pô, vou ficar musicoterapeuta. Bom, eu achei que o sucesso estava para chegar, né? Parei no Rio de Janeiro, fiquei mais um tempo lá, mas daí tive um choque de realidade, assim como eu, outros músicos e músicos de um talento incrível, fantástico, né? Aguardavam uma fresta, né, para ver se o sol brilhava no caminho do sucesso. E eu aí resolvi, né, aventurar à noite lá. E aí voltei para Curitiba, né? Porque um amigo meu, um grande artista, violonista maravilhoso, chamado Maurício Carrilho, com quem fiquei na sua casa algumas vezes, né? O Maurício dizia para mim, olha, Lídio,
eu acho legal você estar no Rio, mas apareça com o trabalho pronto, porque aqui é um cenário de disputa, né? Eu acho mais interessante você ser de fora, trazer um trabalho aqui, já consolidado, do que você tentar montar aqui, como você tem vários, de fato, tinha. E nessa volta para Curitiba, é que a dona Clotilde me chamou e disse, você parou a musicoterapia e você não terminou seu curso de licenciatura em música, decida-se o que você quer fazer. Eu disse, dona Clotilde, eu vou terminar a licenciatura em música. Pois terminei a licenciatura em música em 1987. Ao terminar, fui para Portugal, morar em Portugal. Ai, que loucura. Aí voltei de Portugal e a dona Clotilde disse, termina essa musicoterapia, 88, final de 88, 89. E aí eu fui terminar, criei vergonha na cara, fui terminar o curso, só que aconteceu uma coisa incrível. Antes que eu terminasse o curso, eu já tinha sido convidado a ser professor da instituição, no curso de música, com a disciplina de violão e harmonia. Então era engraçado, eu tinha na FEMP a função de aluno de musicoterapia e professor do curso de música. Assim que eu me formei, eu passei a ser professor do curso de musicoterapia também, com violão e harmonia, que hoje você e Hermes, né, já respondem. Então foi essa a minha história. E por que eu entrei na academia? Porque tocando muito tempo na noite, Rodrigo, eu cansei de ser fundo para a conversa das pessoas. E aí eu vou copiar o Ginga, inclusive você sabe, eu tinha um programa de TV, que o Ginga eu tive o privilégio de entrevistá-lo, né, na TV Cultura, isso, e aí eu empresto uma frase do Ginga, né, quando ele diz, a odontologia dele garantiu a música que ele queria fazer. E é isso que eu digo, a minha vida acadêmica me garantiu a música que eu queria fazer. Ou seja, precisava cantar sucessos nos barzinhos, se eu não quisesse, né? Eu tinha um sustento com a música dentro da academia. E aí fui me abraçando, né? Me abraçando e me abraçando. E hoje são 36 para 37 anos de carreira no ensino superior. Olha lá. Aí vamos fazer os cálculos. Todo mundo. Olha aqui, ó. A Ana Maria Barros, que está aqui, ó, tantas frentes, tantas histórias, ela é testemunha desse momento, né? Ela e Márcia Menin, que hoje está aposentada, né, na Unespar, mas a Ana Maria também novinha, recém-formada, foi minha professora do 4º ano, né? E ela trabalhava lá teorias de aquisição de linguagem, foi uma troca muito legal, como tem sido até hoje, né? Com certeza. Que bela história, Lídio. Que bacana. E é uma trajetória bem ampla pela música, né? Pelo meio musical, né? Que a gente sabe, quem é músico sabe como é difícil, né? A gente faz uma aposta na carreira artística, se lança ao mercado, se lança a produção musical, só que não sei como é, né? Você está descrevendo aqui o seu tempo, mas assim, uma coisa que eu vejo em muitos músicos, né? Que tentaram em diferentes épocas, né? O que todos relatam é isso, é uma dificuldade imensa, né? Por mais que você esteja num grande centro, que é o Rio de Janeiro, né? Que até 1960 foi a capital federal e foi a capital da música popular brasileira, né? Da música do disco, da música do rádio, foi a grande capital cultural da música, né? Até essa época e ainda hoje né? Mas assim, como é difícil isso, como é difícil se firmar nesses mercados, né? Mas de alguma forma, quando você vem para a universidade para se fixar, essa experiência, né, com as pessoas, né, da música num coletivo, né, para as pessoas, né, a perspectiva é outra, a perspectiva do ensino, ou no caso da musicoterapia, né, perspectiva do terapeuta que trabalha com música, esse contato com as pessoas permanece, então a riqueza de vivências humanas permanece, né? E num outro nível, em outras camadas de profundidade e complexidade, né? Acho que isso também é uma coisa importante, né? De lembrar sempre, né?
Não tenha dúvida. E sabe o que eu acho legal nisso tudo? É essa diversidade, né? Essa diversidade de tempos, de espaços, e o quanto a gente é realmente eterno aprendiz, né? Não sei se estou de passagem nesse planeta, mas tento sugar o máximo que posso dessas vivências. Na noite, tocando muito tempo na noite, e barzinhos, e recepções, e fiz de tudo. A gente tinha, né, como grandes amigos, garçons, boêmios, enfim, né, gente que habitava à noite, né, e eu sempre brincava, eram ladrões, eram prostitutas, enfim, era a gente da noite. E havia uma grande humanidade em tudo isso, sabe? Isso que me toca. E hoje, claro, né, distante um pouco desse universo, né, convivo com outro perfil de pessoas, mas que são tão importantes quanto aquelas, né? Hoje eu convivo, né, seu Rodrigo, com doutores, com acadêmicos, com pessoas com outras histórias, mas que, se a gente for ver bem, lá atrás cruzaram caminhos paralelos, se não parecidos, semelhantes, né? Com o que esse cruzei. E é aí que a gente se encontra, esse é o nosso ponto de convergência, né, das nossas caminhadas. Eu acho isso muito lindo. Com certeza, com certeza. Eu também tive um pouco, né, de experiência na noite nos últimos anos, assim, mesmo paralelo à faculdade de música, né? E com certeza, às vezes, a própria academia, às vezes, tem uma visão um pouco estereotipada da carreira profissional na noite, né? Daquele músico, daquele artista que está aí no mercado, né? De alguma forma. Mas, assim, às vezes essas pessoas se esquecem de que nós continuamos com as nossas capacidades de análise, de compreensão né, do fenômeno humano, social, né? Então, eu lembro muito de uma passagem do Guimarães Rosa, onde ele fala, né? É na rua, né, entre as pessoas, entre as gentes, né? É onde a vida se oferece, é aí que está a vida, né? É onde ela se oferece. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, não é uma experiência menor, não é um tipo de experiência em relação à experiência científica, à experiência da pesquisa, né? Com certeza não é, né? Eu acho que elas se equiparam nisso, né? Elas se igualam nesse sentido de que são formas de investigações do humano, né? Né? Eu acho que esses dois campos, esses dois mundos, né? Não é à toa que até hoje a gente estuda Cartola, que até hoje a gente estuda Nelson Cavaquinho, né? São pessoas que trazem uma sabedoria que nós, na academia, não temos como desenvolver. Nós desenvolvemos outra sabedoria, mas não essas que eles desenvolveram. Mas são sabedorias. Né? Até porque, e aí, veja bem, não é conhecimento, não, é sabedoria, é muito mais, é um estágio além, né? Você veja, Cartola, que você citou, às vezes é um assunto um tanto quanto delicado. Inclusive, eu estou desenvolvendo, né, uma pesquisa. Atenção, coordenadores, amigos musicoterapeutas que estão me ouvindo nesse momento, vou ter que inquietá-los lá, vou ter que mandar, né? Está chegando a hora de eu mandar meus questionários de pesquisa, mas eu estou investigando exatamente as competências musicais essenciais para o exercício da musicoterapia. Eu sei que muita gente fez, né, mas eu quero dar um outro viés, um outro olhar. E pegando essa esteira que você disse, né, desse conhecimento tácito, né, dessa sabedoria construída por Cartola, eu muitas vezes falo para os alunos, sabe, Rodrigo, Cazuza foi exponencial, né, foi um cara acima da média para aquele cenário da década de 80 e 90, né, mas sobretudo 80, ele trouxe uma nova linguagem, uma maneira de transgredir, né, em todos os sentidos, e a sua música, claro, trazia isso. E como compreender que um Cazuza tinha como seu grande ídolo Cartola? Cartola. Né? Pois é. Como é que um roqueiro tem um sambista nato como Cartola, né, de pouquíssima instrução acadêmica, para não dizer nada, né, mas que, na verdade, é objeto de estudo e investigação da academia, o Cartola. Né?
E não é só para quem estuda violão, não. É entender a obra dele no tempo e espaço. Meu Deus do céu, é uma coisa fora do normal. A Beth Carvalho, a gente deve reverências até hoje, né, que Deus só tenha, mas a gente deve, porque ela insistiu, né, nessa coisa de trazer o Cartola para a mídia e mostrar o valor, felizmente, né? E o Cazuza foi, assim, a cereja do bolo, né? Uhum. Quando revela isso, e aí eu digo para os meus alunos, está vendo? É preciso escutar além do rock, né? O que é que tem no rock que vai emanar, né, com o que há no samba, com o que há no blues, o que há no jazz, o que há nas modas de viola caipira? O que é que tem nisso? Falávamos esses dias, eu e você, Rodrigo, né, sobre o Noel Rosa, né? Agora, a minha vontade, eu vou falar, pois eu quero muito mais. Vou tratar você com força bruta, para poder me lembro, porque pois essa vida não está solta. Eu pergunto com que gota, eu vou pro samba e você me convidou. Com que diz, eu vou pro samba que você me convidou. Oh, delícia isso! O dia que eu fui entender qual era o propósito desse Com Que Roupa, e fui ler um pouco de biografia do Noel, disse, meu Deus do céu, que cara ácido, crítico, nacionalista. E aí o Rodrigo, gente, vocês estão assistindo, disse assim, pois é, esse nacionalismo crítico e ácido, de repente, né, de um Noel, é o que vai bater lá com o nacionalismo, né? Eu não me lembro se foi exatamente esse compositor, mas de um Chopin, né? É aí que eles dialogam, é aí que eles conversam. Por isso, estudante de musicoterapia, a gente precisa exercitar essa escuta que a gente chama de escuta ontológica, que não é só ficar preso, claro, a informação musical, a combinação desses signos, mas, sobretudo, né, o que há no contexto, no hipertexto, enfim, em todos os textos, né, dessa produção musical. E o Rodrigo foi felicíssimo quando ele me disse isso, né? Os diálogos, esses eruditos com Cartola, com Noel, enfim, com tanta gente boa. Com certeza. Maravilhoso, muito bom isso. Com certeza, acho que ter essa dimensão, né, do fenômeno musical, né, a dimensão não apenas estética, ou assim, estética no sentido mais amplo da palavra, né, mas também o olhar para o social, para o histórico, né, no fundo a gente está investigando vivências muito mais amplas, né, do que o próprio signo musical, né, tá para além do signo, né, muito bom. Lídio, aproveitando aqui já para abrindo, acho que chegou uma pergunta muito interessante aqui, a Marcela Ventola, ela pergunta, aí no caso, acho que está falando da musicoterapia, qual a sua área de atuação preferida? Pois é, né? Os híbridos têm essa dificuldade, né? Que, na verdade, eu digo assim para você, obviamente, por uma questão até da necessidade do curso, e Mariana Arruda, nossa coordenadora, que ouça bem isso, mas veja, a área hospitalar, é lógico que acabou sendo essa área dos meus últimos 7, 8 anos, a área de preferência, né? Por quê? Porque eu criei um grupo um grupo de cantorias, tá? Onde nós tínhamos um médico que era aluno do 3º ano de musicoterapia, médico pediatra, inclusive. A gente montou um grupo chamado Coisas de Alice. Esse ano nós gravamos o CD e sai o CD com livro ano que vem, inclusive desse trabalho. Do Coisas de Alice, que é cantorias, né? Cantorias livres, né? E a gente começou a visitar sessões de hemodiálise, muitas sessões de hemodiálise, né? CTIs, UTIs neonatal,
E o Hospital Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, que é uma grande referência, né, no acolhimento e no encaminhamento sobretudo das crianças, mas trata também adolescentes, né? Ele abraçou essa nossa proposta inicial. Então, nós ficamos lá uns 2 anos fazendo as nossas cantorias, né? Sabíamos que era musicoterapia, nos quartos e nas UTIs, e foi quando eu tive o estalo, eu digo, puxa, eu preciso aprofundar isso daí. Então, depois, a Marcela Ventola, inclusive, né, hoje colega, né, mas foi aluna, e ela acompanhou uma época em que eu atendi um dos casos mais significativos da minha andança dentro da musicoterapia. Uma moça, deu matéria de Fantástico, Domingo Espetacular na Record, tá cheio de matéria aí no YouTube. Eu fui chamado para acompanhar um caso de uma moça que, aos 2 meses de gestação de gêmeos, teve um derrame cerebral e teve morte encefálica. E no ventre dela, né, tinham 2 alminhas prontas para vir ao mundo, mas a gente precisava cuidar de pelo menos mais 5 meses. Manter aquelas crianças naquele ventre. E eu fui chamado pela musicoterapeuta e capelã do Hospital do Rossio, aqui em Campo Largo, um hospital maravilhoso, um hospital de referência no país, né? A Érica Checan disse, Lídio, você topa fazer esse trabalho comigo? Quando ela me explicou, eu entrei em choque, porque veio uma questão muito difícil, né? Eu ia tocar para um corpo que, do ponto de vista protocolar médico, estava morto, né? Havia uma morte cerebral. Ela era mantida por aparelhos. E aí, esse foi o grande desafio, Rodrigo. E aí, conversando com a Érica, com as enfermeiras, com fisioterapeutas, enfim, com a equipe profissional e, sobretudo, os médicos, nos foi passado o seguinte: garantam o ambiente afetivo desses fetos, né? Desses embriões, dessas crianças que estão para vir ao mundo. E os médicos entenderam que a música, o trabalho da musicoterapia seria realmente soberano para dar isso. A partir, sobretudo, do 4º para o 5º mês, onde todo o aparato, esse aparato auditivo, fisiológico das crianças, estaria pronto a receber esses nossos estímulos. Rodrigo, a partir desse 4º mês, então, foram assim 90 dias muito fortes, né? Graças ao trabalho da Érica Checan, a professora Noemi Ansai também participou, a musicoterapeuta Maive também esteve presente, e vários músicos toparam a nossa proposição de levar música todos os dias para aquelas crianças no ventre. No dia 20 de fevereiro, então, de 2017, a mãe entrou no trabalho de parto, houve complicações, não dava mais para segurar, foi feita uma cesárea e sabia-se que no momento em que as crianças nascessem, infelizmente, as máquinas seriam desligadas da mãe. As crianças hoje estão aí com 3 anos de idade, são lindas, é a Ana Vitória, né? E o irmãozinho, me falhou o nome agora, né? Mas o que eu quero dizer assim, é que eles estão sem sequelas, né? Eles estão super bem, e a gente, né? Eu tenho visto, inclusive, fotos deles, dos aniversários, e a coisa que mais me orgulha é saber que eu faço parte desse momento. Por quê? Porque as sessões de musicoterapia, elas eram feitas com o trabalho dos diagnósticos por imagem juntos. Então, assim, a médica estava lá com o aparelho de ecografia e dizia assim, eu vou começar. Então, ela começava lá. Tá bom. Ok, sem estímulo nenhum. Aí ela virava para a gente e dizia, podem começar. E eu fiz essa canção para essas crianças. É uma calante. Como a mãe, e sobretudo a avó materna, né, eram muito
ligadas, né, à igreja evangélica, eu até coloquei que trazia, né, para eles essa parte espiritual que eu também considero muito no trabalho da musicoterapia. Mas a canção dizia: bem-vinda, belas crianças, estamos a lhe esperar. Bem-vinda, belas crianças, Jesus vai te abençoar. Toda a sessão de musicoterapia começava com isso. Imagens não podem ser mostradas, é uma questão ética. Aquelas crianças paradinhas no útero da mãe começavam uma revolução de movimentos. Cara, era contentamento de toda a equipe, né? É assim, ter essas crianças, e aí, um ano depois, eu fui chamado para mais um caso, de uma mãe que teve uma das vértebras num acidente de carro, estava grávida também, e ela tinha que ficar deitada, não podia se virar durante 6 meses. E nós fomos fazer esse trabalho porque a mãe, ela tinha que optar, ou fazia cirurgia para corrigir o problema, também lá no Hospital do Rossio, ou para corrigir o problema, também está na Record, também está na FBT, tem um monte de documentários sobre esse caso também. Mas assim, ou ela corrigia o problema, ou ela dava luz ao bebê. E ela disse, eu vou dar a luz ao bebê, mas vai ficar 6 meses. Vou ficar. E aí os musicoterapeutas foram chamados. Rodrigo, todos os dias música. Todos. Quando eu não ia, tinham grandes músicos da primeira Igreja Batista, sobretudo. O pessoal ia lá e tocava e deixava atividades musicais para essa gestante, pois ela teve o bebê dela, 1 semana depois dela parir, ela fez a correção e hoje vivem em Minas Gerais, felizes, mãe e filho, né? Esses, assim, são troféus que eu tenho da minha atuação dentro da área hospitalar. Puxa vida, Lídio. Olha, acho que não tem outra reação a não ser uma salva de palmas. Acho que estou vendo os comentários das pessoas aqui. Emocionante essas histórias. Fantástico. Nossa, lindo, 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 lindo. E como é poderosa a música, né? Impressionante como é poderoso isso e como ter esse conhecimento, né? Ter uma área que cuida disso, né? Que é uma área que une arte e ciência, né? Tá atento a isso há muitos anos já, né? Como foi importante para esse processo todo, né? Para esse envolvimento de todos esses profissionais. E quanta sensibilidade da parte de vocês, também de toda a equipe, né? Que reforçaram isso, né? Não, queremos musicoterapia, queremos vocês, né? Um médico. Então, realmente é um conjunto de esforços, né? Pela vida, né? Acho que maravilhoso. E, nossa, estou realmente tentando me segurar aqui com essa história, Lídia. Você não falou que ia contar essa história, não. Eu não conhecia essa história. Muito bom. Excelente. Mas quem quiser, pesquisa lá no YouTube, Mãe com Morte Cerebral dá luz a gêmeos. Vai aparecer toda a matéria, e tem matéria, legal. Assim, bem bacana, bem bacana. Legal. Tem mais algumas perguntas aqui, Lídio? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só controlar o nosso tempo. Bom, temos tempo ainda. A Liliane, nossa colega, Liliane Oliveira, ela está perguntando para você, Lídio, o seguinte: em que direção vai o seu olhar para atendimentos após a pandemia? Você já vem pensando sobre isso, né? Você que vem atuando na área hospitalar, você já vem pensando nesse contexto? A Liliane é muito querida, né?
competente musicoterapeuta e professora, e a gente já trocou ideias, e ela até me ajuda bastante com essa pergunta, né? Certa vez eu ouvi, né, não me lembro se foi num vídeo, mas que o ambiente hospitalar é onde as diferenças políticas se acabam, onde as diferenças raciais, socioeconômicas, né? É lógico, eu não estou entrando aqui na questão do mérito de quem tem acesso à UTI e quem não tem, mas é que o ambiente hospitalar, e sobretudo a UTI, que é o trabalho que eu mais tenho feito, ele é um ambiente onde você é obrigado a transformar essa dicotomia de vida e morte em dialógica, dialogar vida e morte ao mesmo tempo. E aí é que eu entro com essa defesa, né, que eu sei que autores até como Ivan Rude, o próprio Brucha, mas enfim, não são poucos os autores que defendem, né, e falam muito de que somos um ser biopsicossocial espiritual. E é impressionante que quando o espiritual aqui se entenda um ser que precisa transcender a dimensão física, né? Nós temos a metafísica, você como filósofo, né? Que é a tua formação também, né, Rodrigo? Mais ou menos. Mas sabe muito bem o que são essas andanças, né? Não precisa ir lá no fundo de Kant, né? Eu acho que a gente pode rapidamente olhar no hospital de que a vida flui além dos corpos. E a maior prova que eu tenho disso, eu vou usar um nome aqui fictício, tá? Foi uma experiência na UTI do São Lucas. Isso acho que responde bem a Liliane para eu chegar na questão do pós-pandemia. Esse senhor, ele se encontrava em coma quando nós chegamos para fazer os atendimentos. E é difícil na UTI porque é rotativo, você não tem dados. Então, eu aqui estou chamando ele de Ville, né? Mas eu vi que ele tinha natureza, ascendência alemã, e aí vi mais ou menos a data de nascimento dele, e imaginei assim, puxa, quando esse cara tinha 20, 30 anos de idade, que é um período de bastante atividade na vida, ele deve ter curtido músicas dessa faixa. E essa é uma orientação que eu dou aos alunos que fazem o estágio comigo lá na UTI, né? Você não tem informações, você não tem uma anamnese, você não tem ficha musicoterapêutica. Mal você tem lá um diagnóstico e alguns documentos dos quais a gente tem e às vezes não tem acesso, né? Enfim, aí eu olhei para esse senhor e pensei assim, eu digo, puxa vida, ele é meio alemão, valsas, deixa eu entrar com valsas. Mas espera aí, né? Eu via um outro nome, um outro sobrenome bem brasileiro antes. Eu digo, esse nome antes do sobrenome, né? Ele é brasileiríssimo. Vamos lá. Bom, eu comecei a tocar algumas valsas para ele. E nesse primeiro dia, quando eu saio, porque nós fazemos o trabalho para os pacientes, para a equipe médica e para as famílias, 40 minutos antes deles adentrarem a sala. Isso até se deve, e eu quero agradecer hoje, colega, né, foi aluno até esses dias, o Lázaro Castro, né, o doutor Lázaro Castro, que ele concluiu o doutorado antes de terminar a musicoterapia, tive o privilégio de fazer supervisão, e foi uma insistência dele de que a gente atendesse as famílias, eu acabei abraçando essa ideia, e foi legal, e essa experiência narra isso. Então, quando eu cheguei para falar com as famílias, Rodrigo, eu falei, então, com a esposa desse seu Ville, tá? Disse do que ele gosta. E ela diz assim, ele gosta de muita coisa, mas ele gostava muito dos bailes, né? Aqueles bailes de formatura, bailes de debutante, sobretudo valsas. Valsas. Eu digo, não brinca. E aí, mas você gosta, várias valsas, né? E ela falou algumas eu sabia, outras eu não sabia, aí tinha que pesquisar. Mas eu lembro de uma que era...
Lembra disso? Zequinha de Abreu, Rapaziada do Brás, né? Rapaziada do Eu me Brás. lembro, tem a letra, né? Mas eu fazia ali, instrumentalzinho, do lado do leito dele. Tá bom. Fazia essa, fazia... Às vezes cantava, às vezes eu não cantava, né? Bom, ok. Aí fazia ali e deixava. Cheguei um dia na UTI, o leito dele estava vazio. E a gente, quando encontra o leito vazio, dá um aperto no coração, né? Porque óbito, teve alto. E aí diz a enfermeira-chefe, ele está no quarto. Vocês querem vê-los? Eu digo, mas é para já. E foi muito engraçado, porque eu entrei e no hospital, no quarto, tem uma antessala. E quando eu cheguei lá, eu comecei a... Canhoto. Lembra disso? Abismo de Rosas. Porque o cara era um fã de Armando Reis. Puxa, E aí, sensacional. eu ouvi a mulher, porque ele, como ele estava entubado, então não estava com dificuldade de falar. Eu só escutava ele dizer assim, chama ela. Quando eu entrei, este homem me deu o que eu precisava. Ele abriu o sorriso e disse, então eram vocês? Eu disse, eram vocês o quê? Eram vocês que tocavam para mim? Eu digo, sim, mas o senhor ouviu? Porque ele estava em coma, era essa a informação que eu tinha. Ele disse, eu percebia quando vocês entravam na UTI, que vocês tocavam nos outros leitos, e aí quando eu cheguei do lado dele, vejo que coisa, isso me arrepia. Eu sabia que era você por causa do calor e do cheiro. E aí com o violão, cara, eu não sabia o que dizer assim, eu não sabia se... Claro que eu disfarcei, usei minha veia de ator ali. Puxa, que bom, mas aquilo me emocionou profundamente. E aí, veja bem, a Liliane me pergunta o que é esse pós-pandemia. Na verdade, Liliane, a gente já vive um estado de pandemia, né? Com injustiça social, com fome, com preconceito, com homofobia. Na verdade, a gente já vive estados de exceção. O problema é que agora não escolhe gênero, nem raça, né, nem credo. Agora pegou a todos nós. Então, o que eu espero, né, e não é eu espero para a musicoterapia, eu espero para a sociedade, é que isto nos sirva de lição, porque o duro é você ter dor e depois não ter aprendido com a dor. A gente diz que aprende com amor e com dor. Então, nós estamos vivendo a dor hoje em Curitiba. Quem não está aqui, gente, fez um dia belíssimo, pasmem, mas tá uns dias belos. Céu azul, temperatura, e a gente não pode sair para ir num parque. A gente não pode abraçar as pessoas, não pode abraçar um filho ou que está distante, ou um neto, como eu tenho uma neta, né, de 10 aninhos, não posso estar com ela. Então, é muito difícil. Né? Então, o que eu espero nesse pós-pandemia é que a gente aprenda com essa dor. Né? E eu acho assim, tem que ser na base da humildade, né? Na base do, enfim, do amor humano incondicional, que eu acho que é a única coisa que vai nos salvar desse tal coronavírus aí, viu? Com certeza, com certeza. E mais uma história belíssima, Lídio, que você traz pra gente, né? E, enquanto você contava, eu estava olhando os comentários aqui, as pessoas vibrando, né, se emocionando muito com essa história desse senhor. Ele provavelmente curtiu muito as serestas, né? Na época do rádio. Né? Na época que a música instrumental brasileira estava no rádio, né? Dilermando Reis era
uma espécie de uma grande estrela da música instrumental da época, assim como Valdir Azevedo no cavaquinho, assim como Garoto no violão também, né? E todo esse repertório riquíssimo de canções que as Serestas traziam, riquíssimo em valsas, né? Aquela inspiração, as valsas vienenses. Acho que a sua sensibilidade, a sua percepção nesse caso foi extremamente certeira, né, em já pensar nesse repertório a partir das poucas informações que você tinha sobre aquele senhor, né? E como que a conexão foi estabelecida, né? Mesmo no momento que ele estava em coma, né? Como que para a gente ver o quão profundo que vai a música, né? Enquanto manifestação, enquanto linguagem, né? Em que a gente realmente não faz ideia, né? Essas camadas profundas que ela alcança e a ponto dele se lembrar, né? Então tem uma memória olfativa, né? Além da memória auditiva. Então que lugar que está, né? Onde estão essas memórias, né? Que é impressionante. Então um caso fantástico esse, com certeza, né? Acho que todo mundo Você está sabe, aqui impressionado, como eu até agora. você sabe, Rodrigo, eu digo assim, né? Você falou, né? Você citou lá Guimarães Rosas, e a gente até lembrou as suas caminhadas, as minhas caminhadas, né? Eu digo, quantas teorias e filosofias nasceram em mesas de bares, né? Por esse mundo afora. E Sim, assim, eu sou muito grato hoje aos pares, né? Eu costumo dizer, assim, por exemplo, a sua chegada no curso de musicoterapia, como do Hermes, como da Andressa, que são os mais recentes no nosso curso de musicoterapia, realimentou, né, o curso com outras perspectivas, com outros ganhos, né? E assim, você traz a sua música muito à disposição da gente, né? Mas eu gostaria de não sair dessa live sem antes comentar exatamente isso, né? De que no momento em que a gente está clamando aí o reconhecimento, né, da profissão, está tramitando um projeto de lei, né? Se Deus quiser, vai acontecer, é preciso que isso aconteça, né? A gente tem que contar muito com os pares e outros profissionais, né? Veja, assim próximos de mim, né? Aglaé, uma doutora também, uma musicista incrível, né? Você, o professor Hermes já é da musicoterapia, mas além de Sheila, Andressa, da Rosemiriam e da Clara, né? Que são musicoterapeutas, e a Mariana Arruda também, a gente tem que contar muito com a generosidade e com a aposta que profissionais de outras áreas fazem na gente, né? Nós temos aqui a Gislaine, a professora Gislaine, a Patrícia, o professor Carlos, a Pierângela, a Simões, a Ana Maria Barros, né? E, enfim, até aqui nos deixou a professora Bernadette, né? Da antropologia. E a gente tem assim, uma infinidade de profissionais que estão junto conosco, né? Eu acho que é preciso que a gente entenda, né, que, nesse momento, a gente tem que convidar mesmo e chamar vocês, que não são musicoterapeutas, mas são amantes da musicoterapia. Você tem se revelado um amante da musicoterapia. Eu acho que você opa, vai fazer a graduação lá, hein? Eu sei lá, nós vamos dar um jeito lá, Rodrigo. vou. Ou Eu já numa... prometi para a Rosemiriam, já prometi para ela Olha aí, que que eu vou maravilha, fazer. que fantástica, né? Mas eu sim, sou muito grato, né? E aí, quando eu paro para pensar no cenário do Brasil, né? Quanta gente tem no Rio de Janeiro, em Goiás, na Bahia, no Rio Grande do Sul, né? Em Minas Gerais, está lá o meu Minas, querido Pedrosa, né? A Marina Freire, enfim, tem um monte de gente. Lá no Pará, né? Lá em Santarém, tem a professora Iane, que é da Universidade Federal do Pará, que faz um trabalho de música quase todo voltado para a musicoterapia. E ela clama, pelo amor de Deus, que tenha, né, um curso de especialização, uma graduação mais próxima para ela poder fazer. Então, assim, eu também só consigo chegar nesse caminho porque músicos parceiros, porque fonoaudiólogos, porque psicólogos, porque professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, dividem os seus olhares com a gente. Eu acho tão importante, né, a gente não se fechar,
já que somos híbridos, já que vivemos a diversidade, né, vamos aproveitar, não precisamos reinventar nenhuma roda. Né? A gente apenas tem que caminhar juntos. E a musicoterapia, se Deus quiser, vai ser regulamentada. Com certeza, vai ser sim, e todo esse movimento, né, de diversas áreas da sociedade, né, diversos grupos, é fundamental. Né? Eu acho que o engajamento de todos é importante, e falando aqui especialmente para os alunos que estão chegando agora, né, na universidade pública, né, o engajamento de vocês começa agora, né, e isso vai repercutir nas próximas décadas, né, no próximo mês, nem no próximo ano. Esse engajamento, às vezes as pessoas têm uma ideia errada de que a sua ação individual, às vezes um abaixo-assinado que ela vai e assina, ou um post que ela compartilha, tem pouca ação. Não. Pense você dentro de um coletivo. Né? Pense na sua ação no sentido político, aí você vai ver que ela vai se somar a outras que estão nessa mesma caminhada, estão indo na mesma direção que você está indo. Isso vai repercutir para toda a classe, para todos esses profissionais, né? A repercussão vai ser positiva e, assim, perene, duradoura. A gente não está falando de uma coisa que é para acontecer agora e vai acabar depois. Não. Na universidade pública a gente pensa a longo prazo, é permanência, né? Então são conquistas que vocês, né, há décadas batalham, e que a nossa responsabilidade de quem está chegando agora, ou mesmo quem é de fora da área, é somar nessa luta que vocês começaram já há muito tempo. Né? É isso, e ter essa consciência, né, de que estamos aqui lutando por uma coisa muito maior do que a gente mesmo, no plano individual. Né? É no plano social, é no plano político, né, da profissão de uma forma geral. Né? Muito bonito, Lídia. Acho que é um exemplo de vida, um exemplo de profissionalismo também, né? E assim, como professor que você é, assim, acho que até talvez não sei nem se foi a sua intenção, mas aqui hoje na nossa conversa você ensinou demais. Né? Assim, é tão professor que contando qualquer coisa já está ensinando muito para a gente. Então, aproveitando, infelizmente nosso tempo está acabando, professor Lídio. Foi um prazer imenso, né, conversar com você. São experiências que você trouxe aqui que acho que marcaram todo mundo que está te ouvindo, e vão marcar aqueles que vão acessar esse vídeo depois, porque a gente vai disponibilizar, tanto aqui no Instagram, depois no YouTube, Facebook. Né? Então eu já queria agradecer demais você mesmo. Muito obrigado, Lídio. Foi uma excelente conversa. Olá, Rodrigo. Esses dias, Fernanda Pella me pediu o que você faria, né, se fosse levar para... Era um encontro com outros profissionais, onde ela ia falar de musicoterapia. Ela é nossa estudante aí. Eu digo, para quem duvida da musicoterapia ou do poder, né, que habita nessas relações homem-música, lembra para eles assim, ó. Você é linda mais que demais. Você é linda assim. Essa canção é só pra dizer. E diz. Muito bom, Lídio. Todo mundo batendo palma para o professor Lídio aqui, cada um na sua casa. Muito bom, muito bom. Parabéns, professor, muito obrigado. Muito obrigado a cada um que acompanhou aqui a conversa, que comentou. Infelizmente, a gente não pôde dar conta de todas as perguntas. Muito obrigado, Mariana Arruda, por ter feito a mediação aqui, mandado algumas dessas questões. Obrigado também ao Maurício, nosso aluno, que também está nos acompanhando. Aqui em casa, quem está me ajudando é a minha companheira Thaís. Muito obrigado, Thaís. Canta muito bem. Precisa pôr a Thaís aí para cantar, hein? Vamos sim. Gente...